Hoje eu vou apresentar um pouco sobre a história do declínio da Zaun e o triste fim de Disco Elysium. É um RPG lançado em 2019 e que teve uma expansão em 2020 chamada The Final Cut, que por enquanto é a única versão do jogo disponível que você pode comprar. O que é Disco Elysium? Como Disco Elysium foi feito? Pois bem, tudo começa com a Associação Cultural Zaun. Basicamente, um grupo de amigos estonianos forma uma associação cultural. Então, alguns deles são escritores, outros deles são desenhistas, artistas, pintores. E eles se juntam e formam um blog em que eles postariam todas as produções deles. E mais pra frente eles poderiam se juntar para fazer produções comerciais, né, como aconteceu no caso do Kurvitz. Esse aqui é o Robert Kurvitz, que é o criador do universo de Disco Elysium. Ele é um escritor e ele era também um mestre de RPG de mesa. Então ele começa a criar o universo de Disco Elysium para o RPG. E o que acontece aqui? Ele vai escrever um livro, né, que eu vou falar daqui a pouco. E esse Alexander Rostov, que é um desenhista e um pintor, vai fazer uma arte para capa, para acompanhar a escrita do Robert Kurvitz. Esses outros dois membros, eles também são escritores, eles não são escritores de livros, se não me engano, eles nunca publicaram romance, mas o que a gente conhece deles dentro da Zaun, não só da Associação Cultural, aí eu estou falando mais para frente da empresa Zaun, também vai ser o ramo de escritores. Por enquanto eu só coloquei eles aqui para demonstrar que eles todos estavam juntos desde aquela época. Um novo membro vai entrar na Zaun, um membro que vai ser um amigo de longa data do Robert Kurvitz, e que vai ser o cara que vai dar a ideia do Robert Kurvitz transformar o universo do livro dele, o universo do RPG que ele tinha criado, ao invés de publicar um segundo livro, em transformar essa ideia em um jogo, né, que vai ser o Carl Kender, esse cara aqui. O Carl Kender, ele vai dar ideia para o Robert Kurvitz de transformar tudo num jogo, e ele vai dizer que ele vai financiar o jogo em primeiro momento. O que vai acontecer é que, na verdade, o Carl Kender não vai ter dinheiro suficiente para financiar uma produção do tamanho que seria Disco Elysium. Então, eles vão ter algumas outras tentativas de formar um estúdio que vão dar errado. E depois de algum tempo, o Carl Kender vai entrar como investidor, só que minoritário. Ele vai entrar em contato com outro cara para se tornar investidor majoritário. E esse outro cara é o Margus Linamai. Eu acho que eu tô falando o nome dele certo. Margus Linamai é um grande empresário estoniano. Inclusive, eu não sei se eu mencionei isso. Todos eles são estonianos até o momento. Né? Todos esses daqui são estonianos, porque a Zaun inicia na Estônia. Só que mais pra frente a gente vai ver que a Zaun não está na Estônia hoje. Eu acho que até tem algumas pessoas que trabalham da Estônia, mas ela não é baseada mais na Estônia. Né? Ela é baseada no Reino Unido hoje em dia. Mas basicamente, esse Margus Linamai é um grande empresário estoniano e que tem muito dinheiro. Então o investimento dele no projeto seria temporário, né? Como todo investimento. Então ele teria um retorno em certo momento e teoricamente ele sairia do projeto. E o Marcos Linamai, ele vai ter muito mais de 60% da empresa. Ele vai ser dono de praticamente tudo. Né? E depois, se eu não me engano, depois de algum tempo, o Carl Kender vai... Eu não me lembro se era vender a parte dele ou vender a maior parte que ele tinha para o Ilmar Campos. Mas se eu não me engano é vender tudo para esse outro empresário chamado Ilmar Campos. Então os dois acionistas seriam Margus Linamai e o Ilmar Campos. Vai ter um contrato em que eles vão dizer que depois do lançamento do jogo, se o jogo for um sucesso, se eles tiverem retorno no investimento, alguns desses membros, né, no caso os membros fundadores e os membros mais
entre aspas, importantes para o projeto do jogo, que seriam Robert Kurvitz, o Rostov e o Carl Kender, entrariam no quadro societário da empresa. Isso vai ser uma promessa que eles vão fazer. Mas agora, o que é Elysium? O que é esse livro do Kurvitz e o que é o jogo Disco Elysium? Pois bem, o Kurvitz vai lançar esse livro, que aqui você pode ver que ele, se eu não me engano, essa aqui é uma capa nova, já é quando tem a empresa Zaun, essa aqui é a logo da empresa Zaun e não da, da, da associação cultural. E o nome do livro é Sacred and Terrible Air, né? O terrível e sagrado ar, do Robert Kurvitz, em que ele vai criar esse mundo de Disco Elysium, né? No caso ele vai chamar só de Elysium, porque Disco Elysium é o nome do jogo, né? Ele tem o Elysium no nome para demonstrar que eles estão no mesmo universo. Então, teoricamente, o copyright, né, quem é dono da propriedade intelectual até o momento, era o Robert Kurvitz. E, inclusive, em entrevistas, o Robert Kurvitz vai dizer abertamente que o jogo não era para ter tomado a propriedade intelectual dele. Segundo Kurvitz, o primeiro contrato que ele faz seria ou uma medida de tempo, então 5 anos depois do lançamento do jogo, ou uma medida de 3 jogos. Então, depois de 3 jogos, os direitos voltariam para ele, ou depois de 5 anos depois do lançamento do primeiro jogo. Eu falo mais tarde o que aconteceu para isso mudar, porque isso mudou. Isso não é o cenário atual. Mas basicamente, o universo de Disco Elysium é um universo que se parece muito com o nosso. Tem tecnologias muito parecidas, mas tem coisas muito diferentes. Então vão ter movimentos políticos que vão ter outros nomes. E o Robert Kurvitz é um ótimo romancista, na verdade. Então ele vai fazer diversas mudanças e tem diversos acenos para a própria história do Kurvitz, do Rostov, de outros escritores que nasceram na Estônia. Porque a Estônia é um país que já foi uma experiência socialista e que hoje em dia, obviamente, dentro da Estônia, se alguém te chamar de comunista, isso é um xingamento, né? E o que acontece? Então, e o Kurvitz, que se auto-intitulou comunista, não consigo provar isso, ele não faz parte de nenhum partido ou coisa do tipo, mas o Kurvitz, então, ele consegue imprimir dentro do mundo de Elysium uma melancolia de um sonho roubado. Então, houve uma experiência socialista dentro do próprio jogo, você vê isso, e o que acontece é que a revolução acontece, e depois ela é frustrada por potências estrangeiras, e hoje eu nunca li o livro, deixando claro, eu só joguei o jogo. Na cidade de Revachol, em que você atua como policial, você vai descobrir que tudo tá caindo aos pedaços. Tudo é horrível, o sindicato é corrupto, e tudo isso tem aquela sensação de algo que foi roubado dos moradores da cidade. Que é uma coisa muito interessante. Então agora que eu dei mais ou menos uma explicação, não, uma explicação mais sentimental, sei lá, mais ambiental do que é Disco Elysium, vamos ver um pouco das imagens do que é o jogo, para dar uma compreensão melhor. Então, aqui a gente consegue ver algumas características de design de Disco Elysium. Ele é um jogo 3D, só que ele é isométrico, então ele tem uma visão isométrica. Ele tem bastante essa arte que parece que é uma pintura, que é muito, muito bonito. E aí você tem essa HUD específica, que eu nunca vi nenhuma HUD de RPG desse jeito. Vi coisas parecidas, mas não desta forma. E eu chamo atenção para isso porque daqui a pouco, mais pro final, você vai ver que essa HUD ela vai voltar. Não dentro de Disco Elysium, mas ela vai voltar. Então, essa faixa lateral preta com os balões de diálogo, esse quadradinho aqui, que isso daqui na verdade é como se fosse, não uma das emoções, mas dentro da história do jogo, esse personagem que a gente está vendo na tela, o Harry Dubois, ou Harry Dubois, eu não sei exatamente como pronunciar o nome,
ele tem essas vozes na cabeça dele que representam sentimentos, pulsões, pensamentos, sentidos. Isso, sentido, acho que essa é a melhor palavra. Sentidos em geral. Né, que então vão determinar o que ele quer, o que ele não quer, o que ele deve fazer e vai te dar dicas do como prosseguir o jogo. Então, se a gente for vendo a HUD, ela é uma HUD muito característica de Disco Elysium. Né? Se a gente for ver a arte de novo, também é uma arte muito característica e é uma arte que não foi feita sozinha pelo Rostov, tanto porque o Rostov não é um artista 3D, o Rostov é um pintor, mas o Rostov foi diretor do lançamento original em 2019, diretor de arte. Né? E aqui tem os sentidos, né? A lógica, a enciclopédia, a retórica, o drama, a conceitualização e o cálculo visual, a volição, o império interior, a empatia, a autoridade, o spirit corpus, a sugestão, a endurance, eu esqueci o que é, pain threshold, eu também esqueci o que é, instrumento físico, a eletroquímica, shivers, eu esqueci como eles traduziram shivers, não é arrepio, perdão, bati no microfone, e a meia luz. E aqui tem a coordenação, a percepção, a velocidade de reação, savoir-faire, que está exatamente desse jeito, não sei exatamente o que significa savoir-faire, interface e compostura, que são as habilidades do personagem. E agora eu vou mostrar o trailer pra gente ver o... Ué? Meu Deus. Tá, não quer entrar no modo aberto. Get up, detective. One last time. Sim. Perdão. Esse aqui é o trailer especificamente do Final Cut. Porque eu acho que pra proposta só de demonstração do que o jogo é e como ele funciona, eu acho que não tinha tanta diferença entre um trailer e outro. E eu prefiro esse daqui. The world is waiting. So, get out there. Solve the murder with a unique skill system at your disposal. Carve your own path across an award-winning open world. And uncover even more in this groundbreaking role-playing game. Meet and get to know more of the locals. Welcome to reality, baby. Sure thing, champ. Lead the way. If you could only find your gun. It's okay. With full voice acting for every single one of the city's beautiful people. Yes. I'm going to unplug the microphone, okay? And leave a bigger mark behind you in new quests. You're big boys, you can handle it. Enjoy the definitive edition of this hit RPG. Disco. Muito bem, eu acho que isso já demonstra bastante qual é a aparência do jogo. E ele fala que tem dublagem total, todos esses sentidos também são vozes separadas e também tem dublagem. Inclusive, esta voz que nos apresentou o trailer é uma das vozes que está dentro do jogo. Isso vai ser importante mais pra frente. Agora vamos voltar. Espera aí. Vou ter que voltar pra lá. Aqui. Opa, perdão. Isso. Então essa é a aparência do jogo, é isso que o jogo é. Né? Ele é um RPG baseado em diálogo, inclusive ele não tem tanta violência, na verdade. E ele tem exatamente igual aqueles RPGs da Larian. Não sei se quem está assistindo isso já jogou algum RPG da Larian. Ele mantém a mecânica de rolagem de dados. É uma coisa interessante também de se pontuar. Então agora o lançamento e a recepção. O lançamento do jogo não foi espetacular, mas
longe de ser um fracasso, bem longe de ser um fracasso. Porém, ele começou a se tornar um sucesso gigantesco no momento em que ele é anunciado para o Game Awards e ganha diversos prêmios. Se não me engano, foram 3 prêmios, mas eu peguei dois vídeos especificamente. Deixa eu ver. Anúncio. But to kick things off, let's get to our first award. And right Eu vou simplesmente pular a apresentação. Então tá aqui. Melhor narrativa. Where is your son? In good hands. I'd like to tell you about a dream I had last night. Sam, if we don't all come together again, then we will not survive. In the great city, there's a dead body behind the hostel cafeteria. Hungry for adventure? Our colony has a place for everyone. And the winner is Disco Elysium. Tonight, Disco Elysium always wins the Game Award for Best Role-Playing Game. It's absolutely surreal to be here, and honestly makes me really speechless. But I definitely want to thank everyone who believed that this game exists when we first started talking about it, because a lot of people didn't. And I want to thank the industry for welcoming us. It's been absolutely amazing. And of course, I want to thank our fans who really proved that these kinds of narrative games have their space in this industry. And yeah, thanks a lot! Woo! Pois bem, eu gostaria de pontuar uma coisa. Essa aqui, como a gente viu ali no CG, na tela, é a Helen Hindspear. É Hindspear, acho que é isso. E esse aqui do lado da de vermelho, com esse chapéuzinho, é o Rostov. Se eu não me engano, esse aqui é o Rostov. Então, eles são os rostos escolhidos. Eu não sei se esse cara é o Kirby. Se for, ele tá muito diferente. Eu acho que não, acho que deve ser outra pessoa. Eu também não sei quem é a moça, eu admito. Mas os rostos públicos para receber o prêmio à época foram o Rostov, o artista, e a Helen Hindspear, que é uma das escritoras, uma das escritoras da equipe de roteiristas do jogo. Tá? Essa foi a escolha deliberada do estúdio para poder pegar os prêmios. Então a gente começa a entender que essas pessoas não são pessoas pouco importantes para a produção do jogo. Vamos lá. Agora vamos ver o segundo vídeo. O segundo vídeo, na verdade, também é a mesma coisa, é um prêmio. Tem um ótimo discurso do Regis, que é o ex-CEO da Nintendo América. Só que a única coisa que eu quero mostrar nele é o agradecimento, porque esse aqui é o segundo prêmio que eles ganhavam na noite. Aí eles fazem um agradecimento diferente. Disco Elysium. Disco Elysium also wins Best Independent Game. Tonight, they're taking home a total of 4 Game Awards. Ah, eles ganharam 4. So, we'd like to thank all the great people that came before us. Ilya Repin, Vladimir Mayakovsky, Viktor Tsoi, and Marx and Engels for providing us the political education. Thank you. Então, o Rostov, ele agradece a um ator que eu não me lembro de onde ele é, que é ele agradece ao Mayakovsky e ao Viktor Tsoi, né? Que são 2 artistas de ex-repúblicas socialistas também,
que aparentemente foram inspirações para certos personagens. E a Helen agradece ao Marx e ao Engels pela educação política. Uma coisa muito interessante, de novo, o Disco Elysium é um jogo que pende bastante para ideias de esquerda, né? E isso vem muito dos roteiristas envolvidos no projeto. Agora voltando, mas o que eu queria demonstrar é só que o rosto público da Zaun à época, se não fosse o Kurvitz, seria a Helen e o Alexander Rostov. Muito bem. E aqui é onde a gente chega na parte onde se tornou público uma treta gigantesca dentro da Zaun, que foram as demissões. Esse aqui é o Martin Luiga. Lembra que eu mostrei ele como membro da Associação Cultural da Zaun? Pois bem, ele publicou um texto no Medium, esse daqui, que é intitulado A Dissolução da Associação Cultural Zaun, em que ele fala que ele é um membro fundador da Zaun, que ele trabalhou no jogo desde o início, que ele era um dos roteiristas, e esse Martin Luiga simplesmente conta para todo mundo, porque ninguém sabia disso, ele conta para o mundo pela primeira vez que ele tinha saído da empresa e que a Helen Hindpeer, o Alexander Rostov e o Robert Kurvitz, o criador do universo de Disco Elysium, tinham sido demitidos da empresa logo depois do lançamento da expansão Disco Elysium The Final Cut. E pouco tempo depois, o Rostov, no Twitter, né, confirmou que ele, o Kurvitz e a Ellen tinham sido demitidos, né? E é claro, o Martin Luiga também nos conta que, como diz no texto, a associação cultural não existia mais. A única Zaun que existe agora é a empresa. Só existe a companhia Zaun e não mais a associação cultural. Deixa eu ver o que tem depois disso. Pois bem, aqui nós temos as versões. Eu peguei diversos textos, eu não vou dar uma olhada em praticamente nenhum deles aqui. Eu vou utilizar esse aqui, na verdade talvez eu dê uma olhada, mas ainda assim. Estúdio Disco Elysium, Zaun, confirma que antigos funcionários foram demitidos por má conduta. E aqui é onde as coisas começam a ficar complicadas. Depois do tweet do Rostov, o Kurvitz e o Rostov, juntamente, e a Ellen vai ficar muito longe disso. O Kurvitz e o Rostov, eu não sei se vocês se lembram do que eu tinha dito antes, de que existe uma promessa, depois que o jogo fosse lançado, se ele desse certo, que eles iriam entrar no quadro societário. Pois bem, o jogo deu certo e eles entraram no quadro societário. Então o Carl Kender volta para o quadro societário, o Rostov entra para o quadro societário, que ele nunca teve, o Kurvitz entra para o quadro societário, e então os sócios ficam o Ilmar Kompus, o Robert Kurvitz, o Alexander Rostov, o Carl Kender e o... nossa, esqueci o nome dele, perdão, de verdade. Vou ter que ver o nome dele. Vou ter que ver. O Margus, exato. Então, volta pro Margus. Então, ficam estes 5. Ficam esses 5 sócios. Porém, à época, o que vai acontecer é que, em diversas transações muito questionáveis dentro da Zaun, inclusive com empréstimos internos para sócios, o Ilmar Kompus vai comprar a parte do Margus. Então o Margus finalmente vai vender a parte dele e pegar o lucro que ele deveria receber pelo empréstimo.
E quem vai pagar esse lucro, teoricamente, seria o Wilmar Campos. Só que o Wilmar Campos sequer vai utilizar uma conta dele para fazer isso. Tanto porque o dinheiro prometido não seria um dinheiro que ele teria em conta. Seria um dinheiro que ele teria em propriedade. E como ele é acionista da Zaun, ele pediu empréstimo para a própria Zaun para poder pagar o Margus. E aqui é onde as coisas começam a ficar muito complicadas. Segundo o Wilmar Campos, tudo que ele fez é 100% legal e todo mundo sabia. Só que o Rostov e o Kurvitz vão dizer que eles não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. Não só isso. O que foi prometido para o Margus era um valor muito grande. E o empréstimo que o Wilmar Campos pega com a própria Zaun não é o suficiente para pagar tudo de uma vez. Então, como é feito o pagamento? Ele paga tudo na hora da venda, ele paga 1/3 na hora da venda e todo o resto em dezembro daquele ano. E aí, uma coisa muito interessante. O Wilmar Campos foi acusado de vender uma propriedade intelectual que originalmente era da própria empresa, então, como se fosse uma ação da empresa. Então, ele tinha uma propriedade intelectual que estava com ele, na propriedade dele, e que teoricamente ele teria comprado por €1. Esse teria sido o valor. Que eram alguns rabiscos, umas folhas de papel. Mas que estavam ali como propriedade, estava com parte da propriedade intelectual de Disco Elysium. Então ele era proprietário desses rabiscos. E a acusação do Rostov e do Kurvitz é que o Wilmar Campos vendeu esses rabiscos que ele comprou por €1 por 4,5 milhões de euros de volta para a empresa. Então ele conseguiu pagar o empréstimo que ele tinha pego com a Zaun com o dinheiro que ele acabou de receber da própria Zaun. E aí ele paga o resto das ações do Margus. É isso que ele é acusado. A Zaun, à época, vai lançar um press release, né? Então, uma versão para a imprensa que vai ser publicada na Games Industry, e que eles vão dizer que isso não tem absolutamente nada a ver, porque qual que é? Perdão, eu perdi aqui. Qual que é a acusação do Kurvitz e do Rostov? É que eles teriam sido demitidos exatamente por estarem questionando as movimentações bizarras, né, financeiras que estavam acontecendo na empresa que eles fundaram. Então, aí, o que eles dizem é que eles foram demitidos por causa disso, que seria uma perseguição, seria uma forma de silenciamento. E aí o que a Zaun vai falar é que ela vai desviar a conversa desses problemas financeiros que supostamente existiriam e vai dizer que, na verdade, eles foram demitidos por má conduta, que eles eram péssimos chefes, que eles não estavam trabalhando tão efetivamente quanto eles estavam na produção do jogo, que eles não estavam mais trabalhando tão efetivamente na produção da expansão do Final Cut, que eles eram preguiçosos. Eles vão dizer isso sobre a própria Ellen, que, mais uma vez, era o rosto público da empresa até o momento. Vão dizer que a própria Ellen era preguiçosa, que ela não deveria ser líder, porque na época do Final Cut, o Kurvitz vai ser afastado, e quem vai ser colocada como chefe de roteiro vai ser a Ellen Hindper. E aí, o que vai acontecer é que eles vão começar a hostilizar a Ellen, até chegar, obviamente, na demissão do Kurvitz, do Rostov e da Ellen. E eles vão dizer que o motivo pelo qual eles foram demitidos é porque eles trabalhavam mal, que eles tratavam os colegas mal. Inclusive, eles vão dizer que talvez o Kurvitz ou o Rostov poderiam, inclusive, ter sido machistas ou homofóbicos, né? Eles falam que teve... Eu esqueci as palavras, vou até pegar aqui o artigo. Está...
Behavior. Onde que tá? Queria ver o termo que eles tinham usado. Aqui, e discriminação de gênero, que a gente pode entender como atos de misoginia, machismo, homofobia ou coisas do tipo, só que eles nunca deixam claro o que é isso. Na verdade, a gente não tem nenhum funcionário que prove isso daqui. Existem alguns funcionários que concordaram sim que o ambiente de trabalho era tóxico e que era difícil trabalhar com o Kurvitz. Alguns outros diziam também que duvidavam da quantidade de trabalho que foi feito pela Ellen Hindper. Mas qual que é o ponto? O ponto é que são duas discussões completamente separadas, né? O que a Zaun de fato acusa o Kurvitz, e é onde a Zaun vai tentar fazer um processo contra o Kurvitz, enquanto o Kurvitz faz um processo contra a Zaun, é uma acusação que a gente pode ver aqui, inclusive. Cadê? Acusou o designer de Disco Elysium, Robert Kurvitz, e Sundar Tal de humilhar os colegas e tentar roubar uma propriedade intelectual do estúdio. Então essa aqui é a verdadeira acusação judicial que vai cair em cima do Kurvitz, que seria essa ideia dele tentar roubar uma propriedade intelectual. E eu já vou meio que encurtar a história, não existe nenhuma prova de que o Kurvitz teria tentado fazer isso. Nenhuma, absolutamente nenhuma prova de que o Kurvitz teria tentado fazer isso. Sobre se o Kurvitz era um cara difícil de trabalhar, meio que a gente tem uma prova. A gente não sabe sobre esse ambiente tóxico de trabalho, a gente não sabe qual que é a extensão disso. Porém, existe sim acusações de que ele era muito estrelinha, de que ele se achava mais do que as outras pessoas e não e efetivamente tentava ser muito mandão sobre os processos dentro da Zaun, e que os escritores, os roteiristas não queriam ele como chefe. Essa informação vem do Argo Tulik, numa entrevista que ele vai dar para um documentário, esse documentário que está aqui, feito pela People Make Games, People Make Games, que é um canal de YouTube que faz pequenos documentários sobre o mundo dos jogos. Então a gente viu que teve uma troca de acusações. A Zaun fez acusações muito graves contra o Kurvitz e contra o Rostov, mas principalmente contra o Kurvitz, dizendo que o Kurvitz era tóxico, dizendo que o Kurvitz tentou roubar uma propriedade intelectual, enquanto o Kurvitz e o Rostov vão começar a acusar o Wilmar Campos e esse aqui é o ponto diferente. Eles vão acabar com a amizade deles com o Cal Kender também. Por quê? Porque eles vão entender que o Cal Kender estava de conluio com o Wilmar Campos para comprar a parte do Margus e para roubar a empresa deles, roubar a propriedade intelectual. Então, e a empresa vai acusar eles do que eu já falei. Então, uma troca de acusações. Porém, a versão da Zaun não necessariamente desmente a versão do Kurvitz e do Rostov. Porque essas transações financeiras estão ainda em segredo. Né, em segredo corporativo, está dentro da empresa, a empresa não quer anunciar essas informações. E eu não sei se já passou o processo ou não, mas teria um processo em andamento do Kurvitz contra a Zaun, porque o Kurvitz não saiu do quadro societário. Ele sendo demitido, ele para de trabalhar dentro da empresa, mas ele ainda faz parte do quadro societário. E não só isso. Existe uma bizarrice no caso de Disco Elysium, que é a Zaun, que é o estúdio, não necessariamente é dona da propriedade intelectual. A Zaun é um estúdio, e o Kurvitz é parte do quadro societário desse estúdio, junto com o Rostov.
Porém, uma subsidiária desse estúdio, que tem um outro nome, eu esqueci, eu acho que é Disco Elysium UK, alguma coisa assim, é uma empresa aonde está a propriedade intelectual de Disco Elysium. E aí essa propriedade intelectual é dividida em 5 partes iguais. E dessas 5 partes iguais, o Rostov e o Kurvitz juntos são donos de 40%. E aqui as coisas começam a ficar muito complicadas. O Wilmar Campos, né, vai dizer que tudo que ele fez, ele não vai negar essas transações. O Wilmar Campos, ele não vai negar nem não negar, né? Eu esqueci a palavra agora. Nem confirmar, não vai nem confirmar nem negar a história dele ter comprado esses rabiscos por €1 e vendido por 4 milhões. Ele não vai falar sobre isso. Mas ele vai falar que todas as outras transações, todo mundo sabia, e que todas as acusações estão sendo feitas contra ele hoje é basicamente o trabalho de roteirista que o Kurvitz sabe fazer muito bem. E aqui vem a parte mais legal. Eu falei sobre o Argo Tulik, que era amigo do Kurvitz, que estava lá no começo, na criação da Associação Cultural Zaun, e que ficou contra o Kurvitz, meio que defendendo a Zaun, dizendo que na verdade o ambiente era sim difícil trabalhar com o Kurvitz, e o Kurvitz não necessariamente foi demitido por questões societárias, tanto porque o Argo Tulik não teria como saber sobre essas questões societárias, mas que sim, o ambiente de trabalho era difícil com o Kurvitz e que esse seria sim um bom motivo para ele ter sido demitido. E que era isso que o Argo Tulik acreditava no momento. Porém, o Argo Tulik também vai ser demitido logo depois dessa entrevista. Né? E ele vai ser demitido exatamente porque agora na empresa, sem o Kurvitz, sem o Rostov, sem a Ellen, a empresa ainda vai ter diversos problemas trabalhistas. Né? Na própria produção de Disco Elysium, eles passaram por um processo bizarro de crunch, que é uma política né, desumana da indústria dos jogos, que ela obriga os trabalhadores a trabalharem por mais tempo, às vezes sem remuneração a mais, inclusive. Então obrigam os trabalhadores a fazerem trabalho de 12 horas por dia. E o que vai acontecer é que o Argo Tulik vai dizer que a empresa ainda tem diversos problemas trabalhistas, e o que a empresa vai responder por Argo Tulik é a demissão. O Argo Tulik vai ser demitido, e depois da saída do Argo Tulik, a Zaun vai demitir mais de 25% do seu quadro de funcionários. O que faz com que a história fique penda muito mais pro lado do Kurvitz do que pro lado da Zaun, no final das contas. Né? Então, o que a gente perdeu com a saída do Kurvitz, com a saída do Rostov, com a saída da Ellen, com a saída do Argo Tulik? Pois bem, para além dos projetos que eles estavam, e com a saída do Kalkender também, porque é um processo diferente, mas o Kalkender também vai sair da Zaun, também vai sair brigado, e no final das contas ele vai abrir mão das suas ações e vender essas ações pro Wilmar Campos. Então o Wilmar Campos hoje detém mais de 60% de todas as ações. Ele é o CEO e ele é o acionista majoritário da empresa. Né? Os 3 acionistas da Zaun hoje são o Rostov, o Kurvitz e o Wilmar Campos. Só que nem o Rostov nem o Kurvitz têm poder administrativo sobre a empresa. Mas o que a gente perdeu? Com a saída do Kurvitz, a gente perdeu o que seria uma sequência, né? ou algo parecido. Com a saída do Kender, a gente também perdeu um spin-off dentro do mundo do Disco Elysium. É muito importante notar que a Zaun hoje está produzindo um novo jogo. Só que esse novo jogo não tem ligação nenhuma com o universo de Disco Elysium, tanto porque, por causa dos problemas de copyright e sobre quem é dono ou não da propriedade intelectual, bem provavelmente a Zaun sequer pode fazer um jogo baseado em Disco Elysium. Só que eu não tenho certeza sobre isso. Isso é uma especulação minha.
Mas o que acontece? Depois da saída do Kurvitz e do Rostov, teria, né, pretensamente aí, deveria ter existido um spin-off de dois personagens muito queridos do primeiro jogo, que se chamaria Locust City, que seria a história do Kuno e da Kunoese, que são esses dois personagens aqui. São esses dois personagens aqui. E aí, recentemente, acho que 2 anos atrás, vazaram algumas imagens de uma demo que tinha sido feita e que tinha dado super certo internamente na empresa. Só que o que aconteceu foi, esse projeto foi cancelado. E quando esse projeto foi cancelado, foi quando a demissão do Argo Tulic começou a ser planejada dentro da Zaun. Então o projeto simplesmente deixou de existir. E a gente perdeu um jogo novo no universo de Disco Elysium. E até hoje, na verdade, não existe nenhum projeto oficial no universo de Disco Elysium. Então, efetivamente, o que nós perdemos? Tudo. Toda e qualquer ideia de sequência que a gente tinha sobre Disco Elysium até hoje deixou de existir com a demissão, né? Primeiro com a demissão dos três, a Ellen, Rostov, Kurvitz, e agora, né, a última gota com a demissão do Argo Tulic. Então, efetivamente, se você já tinha fragmentado completamente o trabalho criativo da Zaun com a demissão dos 3 primeiros, com a demissão do Tulic, você basicamente demitiu todos os criativos que estavam envolvidos na produção do primeiro jogo. Praticamente todos eles foram embora. Né? Ou foram embora ou foram mandados embora. Então, efetivamente, a gente perdeu o Disco Elysium. Para sempre. Qualquer jogo que for feito pela Zaun hoje não será Disco Elysium. Porque não vai ter a soma do trabalho de todas as pessoas. E principalmente porque, no momento em que nós estamos agora, todas essas pessoas foram trabalhar em estúdios separadamente. Que é uma coisa meio absurda e que mostra que talvez existisse sim um pingo de verdade naquela ideia de que o Kurvitz e o Rostov eram tóxicos dentro do ambiente de trabalho. Porque até onde a gente sabe, a maioria da galera criativa não foi trabalhar com eles. Porque eles abriram um estúdio novo. Desde que eles foram demitidos e começaram toda essa briga sobre copyright com a Zaun basicamente anunciou uma adaptação do Disco Elysium para um jogo de celular e um outro RPG não relacionado com o universo de Disco Elysium, uma propriedade intelectual completamente diferente que não tem nenhuma relação com Kurvitz ou com Rostov. E é o que meio que lança dúvidas sobre se Disco Elysium 2 sequer vai existir em algum momento no futuro. Enquanto isso, o Robert Kurvitz e o Alexander Rostov, que ainda estão em alguns processos judiciais contra a Zaun, abriram um estúdio próprio chamado Red Info Ltd, que supostamente já teria recebido um investidor master, que seria a gigante de jogos chinesa NetEase. O ponto é que não existe muita informação sobre essa Red Info. Não existe site sobre a Red Info, não existe projeto anunciado sobre essa Red Info. Basicamente não existe nada para além do registro britânico da Red Info. A Red Info é uma empresa britânica e o registro pertence a Robert Kurvitz e ao Alexander Rostov. É só isso que a gente sabe, não tem nada anunciado, a gente só sabe o nome, basicamente. E aí nós temos agora as 3 últimas empresas, as mais interessantes. Nós temos uma outra empresa que não foi fundada pelo Martin Luiga, mas que está desenvolvendo um projeto em que ele é um dos principais envolvidos, que seria um sucessor espiritual de Disco Elysium. Então, como eles não podem fazer uma sequência real de Disco Elysium, eles estariam fazendo um jogo que é parecido o suficiente, que teria um mundo próprio, personagens próprios, mas que lembra Disco Elysium em mecânica, em história, em forma de escrita. Dado porque essas coisas não podem cair dentro do copyright. Então, eles primeiro, como a gente pode ver aqui, eles lançaram crowdfunding para o jogo.
apesar desta empresa também ser uma empresa que tem investimento, né? Mas eles lançaram um crowdfunding pro projeto, um crowdfunding que se baseia muito, inclusive, na personalidade do Martin Luiga. E hoje ele já tem uma página na Steam. E agora eu gostaria que você se lembrasse daquilo que eu falei sobre a aparência, sobre a questão visual de Disco Elysium. Enquanto a gente vê aqui o trailer que está na loja da Who do you think you are? I sent you there to solve a problem. Remember, you're a fire blanket, not a goddamn flamethrower. You don't belong there. You share nothing with those people. You're not part of something greater. You are something greater. You're one of us. So stop digging up the past and put all this to rest. Take off that stupid costume and be who you're meant to be. You don't understand the forces at play. We didn't build all this for you to piss it away. Go any deeper, and you may never see light again. And we won't be there to save you this Está aí Hope Town, o jogo anunciado pela Longdo. Então, o trailer não mostra muita coisa visualmente. E eu acredito, inclusive, que essas imagens aqui que eu estou mostrando agora, eu acho que até é bem visível. Elas não são renderizadas em 3D. Isso não é uma imagem in-game. Isso é uma concept art. Então, obviamente, já tem referências claríssimas ao Disco Elysium. Então, o quadradinho com a pessoa que está falando, ou uma barra lateral onde está todo o diálogo, o rosto do personagem principal aqui no canto. A gente vê que efetivamente isso é Disco Elysium, pelo menos pretende ser Disco Elysium. Só que o que a gente pode ter certeza de tudo que a gente está vendo aqui é que não existe nada pronto. Não existe nada pronto. Isso aqui é tudo pintura. Isso aqui é tudo desenho. Não existe nenhum jogo, não existe demo, não existe nada. Tanto que no trailer eles não mostram nada porque não existe nada. O jogo não existe. Isso é uma coisa que a gente vai perceber em todos esses estúdios. Então, apesar da Red Info, a gente literalmente não tem informação nenhuma. Até mesmo as empresas que a gente tem informação não tem um projeto de verdade para apresentar. Então eles têm um crowdfunding, eles têm um investimento, eles têm pessoas contratadas dentro da Longdo, mas eles não têm nada para apresentar até hoje. Isso é uma coisa muito interessante. Muito interessante. Ok, fecha. E agora a gente volta... Opa. Agora a gente vai para a próxima. Então aqui nós temos a Longdo, que estaria se fiando muito na personagem do Martin Luiga. E nós temos a Dark Math Games. E aqui eu preciso explicar uma outra coisa, que eu tinha esquecido de falar. A Longdo, ela apesar de ser um estúdio independente, ela na verdade já foi comprada por uma outra empresa chamada CoGrammar. E essa empresa CoGrammar também é acionista nessa Dark Math Games, que é uma empresa, essa sim, fundada por Carl Kender. Então, Carl Kender vendeu todas as suas ações na Zaun e fundou um estúdio próprio para fazer um jogo próprio. Esse estúdio é um pouco complicado. O projeto tem um site próprio, mas o estúdio não tem. A gente não sabe exatamente quem está trabalhando no estúdio, é uma informação muito difícil de se conseguir. E eles também têm uma página dentro da Steam onde existe um trailer. Porém, é importante que vocês saibam que a Longdo e a Dark Math Games estão meio que conectadas por causa dessa CoGrammar, que é dona da Longdo e acionista dentro da Dark Math. É importante, isso vai ser importante para o próximo estúdio.
Perdão. De novo, observe as similaridades que esse jogo tem, ou projeto desse jogo. It was inevitable. It's on. You can stop it. Why did you cause this? An hour. Just one more hour. Observe. A curiosidade falou algo. Depois o drive, né? A vontade, sei lá, a motivação falou outra coisa. Então, é de novo aquela ideia dos sentidos. You hear it through your skin. You don't even have to open your eyes to stop it. Definitely. Your wristwatch. The alarm chimes, soft but insistent. You know it like the back of the hand it clings to. Told you. What is this smoky aroma? The tide has turned. There are 14 minutes left. 14 minutes. It is everything. The road and the home. An escape from the cold, old and safe. A promise of the hot, new and dangerous. This warmth and comfort. What does it remind you of? Are you ready? You are gasoline, gently floating atop the clearest waters. A thin film of rainbow reflections, burning with an invisible flame. Whatever works. Today. Now. Someone was looking for you all weekend. Tried to contact you. Many chinchilla fur blankets cover the biggest bed you've ever woke up in. And it really does smell good in here. Esse é XXX Night Shift, que tem, agora sim, alguns renders 3D de uma cama realmente muito grande, com um personagem pequenininho. Aqui eu não tenho certeza, né, se é um render 3D. Vou dizer que até que parece ser sim. Mas de novo, a gente não sabe o quão longe está a produção desse jogo também. Porque a gente não tem informação sobre nada disso. Então a gente tem aqui, mais uma vez, aquele bagulho das habilidades. Aqui também são sentimentos, mas agora com uma vibe um pouco diferente, porque eles não são mais desenhos, eles são só formatos, né? Talvez uma inspiração no suprematismo. Mas de resto, efetivamente, ele é um Disco Elysium. Mais um, né? Ou pelo menos um jogo que está tentando ser um Disco Elysium. Tanto que esse ponto dele acordando na cama, Disco Elysium literalmente inicia desse jeito. Literalmente inicia com alguém acordando. Então é uma referência direta a outro jogo. Mas o que acontece? Tanto Long Do quanto Dark Math estão ligados a essa Cogrammer. Existia um cara que estava trabalhando dentro da Dark Math. Porém, aparentemente, depois do Carl Kender não solicitadamente mostrar para esse outro cara que estava trabalhando na Dark Math um nude da sua ex-esposa, esse cara ficou bravo e saiu da Dark Math e foi prestar serviços diretamente para Cogrammer como conselheiro na produção de Hopetown em Long Do. Ele não era funcionário da Long Do, ele já tinha sido funcionário da Dark Math, mas agora ele seria um funcionário da Cogrammer. E qual que é o ponto?
esse cara queria se juntar com uma outra pessoa que também tinha trabalhado no Disco, os dois tinham trabalhado no Disco, os dois eram roteiristas, inclusive, e se juntar para formar um estúdio próprio. Segundo ele não quer fazer um novo Disco Elysium. Essa nunca foi a ideia. Pois então, este personagem, que já foi apresentado antes, Argo Tulik, antes de criar este outro estúdio, Summer Eternal, vai ser processado pela Cole-Grammer, dizendo que ele tem uma vantagem descabida dentro da indústria, porque ele teria trabalhado na Dark Math e na Longdo, e agora ele estaria entrando na competição. Ou seja, que ele deveria ser proibido de se juntar com a companheira dele e produzir um novo jogo. Seria essa a ideia. E o mais maluco de todos é que o juiz deu ganho de causa para a Cole-Grammer. O Argo Tulik de fato ficou proibido, teoricamente estaria proibido até abril deste ano, de produzir qualquer coisa para Summer Eternal. Ele não poderia trabalhar dentro da Summer Eternal. E se for comprovado que ele trabalhou para Summer Eternal antes desse processo, ele poderia ser processado novamente pela Cole-Grammer e teria que pagar uma multa ou qualquer tipo de rescisão. Isso inspira a Summer Eternal a lançar um site que a única coisa que eles não nos apresentaram nenhuma proposta de jogo, não nos apresentaram absolutamente nada. Então, diferente de Night Shift, que já tem algumas coisas prontas, diferente de Hope Town, que não tem praticamente nada pronto, mas tem as vibes corretas, sei lá. Summer Eternal não tem nada pronto, não prometeu nada e não tem absolutamente nada pronto. Porém, eles lançam o site como um manifesto. Então, uma única fagulha pode criar um incêndio. Então, um estúdio de videogame, um coletivo de arte, dirigido artisticamente, Creative Led, eu acho que também seria dirigido criativamente, trabalhador e jogador, como que é? Como que eu posso falar? Player owned, é de pertencer, né? De ser dono, controlado por trabalhador e jogador. Que ele quer dizer que eles são os donos, que eles não estão mais à mão de executivos. Essa é uma coisa muito interessante, porque, de novo, o Argo Tulik tinha defendido a Zaun antes de sair da Zaun, aí ele começou a atacar a Zaun quando ele saiu da Zaun. Ele foi trabalhar em outras empresas, teve problemas exatamente com esses executivos, sabe, problemas bizarros, como o caso do Kalkender mostrando um nude não solicitado da ex-mulher dele para o Argo Tulik. E depois teve um problema, literalmente um processo judicial com o CEO da Cole-Grammer, acusando ele de vantagem injusta dentro do mercado. Então ele lança um manifesto com muita raiva, né? Que basicamente vai xingar os executivos. Então, our art has been dressed down into an industry, and this industry has been pilfered by corrupt executives, by the vulgar profiteering of corporate bodies, moving like leviathans in the dark, burning human fuel in their insatiable lust for money. Nossa arte foi dressed down. Putz, eu não sei exatamente o que é dressed down. Mas eu diria que será desvelada dentro de uma indústria. E esta indústria foi pilfered. Putz, eu não sei o que significa pilfered. Mas eu imagino que seja tomada, conquistada, ou sei lá, controlada. Não sei, não tenho certeza. Vamos ver. Vou verificar agora. Seria roubada mesmo, tomada. Foi roubada por executivos corruptos pelo... Porra, que é complicado, isso aqui é bem complicado.
pelos corpos pelos corpos corporativos vulgares e profiteering. Nossa, eu esqueci a palavra. Que é para servir a lucro, né? Aos corpos vulgares, aos corpos corporativos vulgares e não só lucrativos, né? Porque profiteering se refere a lucro, mas se refere a lucro de uma forma pejorativa, né? Mas sim, e lucrativos desses executivos, movendo como leviatãs nas sombras, queimando combustível humano na sua busca insaciável por dinheiro. Eu ia falar por money. Né? E o manifesto ele é meio que todo nessa vibe. E é um manifesto até que bem grande. E essa é a única coisa que eles publicaram. De resto, o que eles têm é uma newsletter em que eles xingam praticamente toda a newsletter. Eles vão xingar o cara que está processando o Argo Tulic, porque o processo ainda não acabou. Apesar do juiz ter dado ganho de causa para ele naquela época, o cara ainda está processando o Argo Tulic porque na verdade ele quer impedir que o estúdio exista. Então, efetivamente, a gente não sabe também se a Summer Eternal já tem algo pronto, só que não pode apresentar hoje, porque se apresentar hoje, eles teriam que pagar uma multa para Cole Grammer, ou se eles não têm algo pronto exatamente por causa desse processo. Mas, efetivamente, o que a gente vê no horizonte quanto sucessores espirituais de Disco Elysium? E a resposta é nada. A gente não vê nada. Literalmente nada. A Zaun não tem nenhum sucessor de Disco Elysium anunciado. A Red Info não tem nada anunciado. Tudo que foi anunciado de Hope Town é arte conceitual e um trailer dublado, sabe? Uma coisa barata que foi produzida ali sobre algum pedaço de texto que eles já tinham pronto. Mas de jogo, eles não têm nada para apresentar. Night Shift parece ser a mais avançada, mas ainda assim, tá na mão de um dos caras mais estranhos de todos, que é o Calcander, né, que tem esses hábitos esquisitos, principalmente quanto a mulheres. Existe todo um escândalo que eu não vou entrar aqui sobre um livro que ele escreveu também. Caso alguém tenha interesse, procure. Se eu não me engano, o livro dele se chama Untitled 12, né? Untitled 12, que é um livro bizarro também. O Calcander tem diversos problemas, e como ele é o CEO e provavelmente um dos roteiristas principais, não se sabe muito bem o que vai ser esse Night Shift. E sobre o Summer Eternal é isso, que eles não têm nada. Eles legalmente não podem ter nada dentro do processo, eles ainda não podem. Mas a gente não sabe se eles vão ter alguma coisa algum dia. Então, efetivamente, eu acho que isso aqui é até uma sequência muito boa pro que perdemos, que é tudo. A gente perdeu, não existe mais Disco Elysium. Em lugar nenhum. Não existe Disco Elysium dentro da Red Info, não existe Disco Elysium dentro da Long Duel, não existe Disco Elysium dentro da Dark Math, e não existe Disco Elysium dentro da Summer Eternal. E, infelizmente, assim, é muito triste, mas é provável que não exista mais Disco Elysium. Ponto. A gente nunca mais vai ver nada sobre aquele universo, ou sequer parecido com aquele universo. Eu gostaria de finalizar agora com esse meme que infelizmente, eu não me lembro quem que desenhou isso. Isso foi postado no Reddit, eu não me lembro quem colocou, mas que é mais ou menos como alguns fãs se sentiram, que agora a gente tem que decidir qual que é a verdadeira continuidade do Disco Elysium, mais ou menos como os comunistas tiveram que se decidir, né, na cisão Rússia, União Soviética e China, União Soviética e Albânia, quem que estava certo, né? Então aqui vão ter as pessoas que vão defender a Dark Math, que são os revivalistas de Kender, os caras que vão continuar com a Zaun, porque a Zaun tem a propriedade intelectual que a gente gosta tanto, ou os apóstolos de disco, que são
Porque uma coisa que eu esqueci de falar sobre a Longdo. Quando eu disse que a propaganda da Longdo é muito pesadamente baseada na imagem do Luiga, é porque a Longdo não é feita de ex-membros de Disco Elysium. Né? Na verdade, os ex-membros da Zaun estão ou na Dark Math, ou na Red Info, ou na Summer Eternal. A Longdo é a que menos tem. A Longdo é a que mais tem membros de outros lugares. Então seriam apóstolos de disco porque eles estariam fazendo algo parecido. E não exatamente uma continuidade. Enquanto teriam os lealistas de Kurvitz aqui, que seriam as pessoas que acreditam que o Disco Elysium é o trabalho do Kurvitz. Então a Red Info é a que vai trazer a verdadeira sequência de Disco Elysium. E a Summer Eternal, que seria um projeto completamente novo, que sequer se propõe a ser um novo Disco Elysium. Mas, de resto, o que a gente tem a dizer sobre tudo isso é que é só uma história muito triste, na verdade. A gente ganhou um jogo magnífico, que é Disco Elysium, porém a gente perdeu todo o potencial dele de uma vez só. E para sempre, bem provavelmente. Bem, é isso. Essa é só uma introdução, eu não tenho muito mais o que falar. Tchau, tchau.